Continuando então aí, semana 24, vamos tratar dos exercícios de porcentagem. Esses porcentagens estão aqui, né? Eu vou copiando aqui, vou lendo, copiando, e aí vou resolvendo cada um aí com vocês. Vou fazer primeiro aqui então, ó, nesse vídeo, fazer de 1 a 7, e no próximo vídeo eu faço de 8 a 18, que são 18 exercícios aí de porcentagens. São exercícios, teoricamente, aí, bem simples, né? Então, ó, número 1, letra A. O que eu pedi no número 1, letra A? Eu pedi, calcule os valores abaixo. 6% de 100. Então, 6% de 100. Então, 6% de 100, muito simples. 6% de 100 é 6 mesmo, né? Porque quando é 100, é sempre o próprio número. Letra B. 42, letra B não, é 70% de 100. A letra B é 70% de 100. 70% de 100 é o próprio 70. Letra C. 30% de 50. Bom, 30% de 50, agora a gente já tem que fazer um cálculo, né? O cálculo seria o seguinte. 30% é 30%, então 30 por 100 vezes 50. Para calcular a porcentagem de um número, é só fazer essa conta de multiplicação. 30% é 30 por 100 vezes 50. Você sempre que for vezes aqui, você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo, independentemente de onde tiver esse zero, desde que ele esteja sempre no final. Então, para facilitar, eu vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero aqui. Vai sobrar 3 vezes 5, porque dividido por 1 embaixo, né, não precisa de colocar isso embaixo. Então, 3 vezes 5, 15. Quer dizer, então, que 30% de 50, 15. Letra D. Letra D é 20% de 60. Bom, 20% de 60 é assim. É 20% vezes 60. Mais uma vez eu vou utilizar a estratégia de corte aqui. Ó. Esse zero, um zero de baixo com um de cima. Um de baixo com um de cima, desde que seja com zeros finais, né? Aí sobra 6 vezes 2, 12. Então, letra D, 20% de 60 é 12. Letra E. Letra E é 25% de 200. Então, é 25% vezes 200. Vamos cortar os zeros que puder. Ó. Esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Sobra 25 vezes 2. 25 vezes 2 é 50. Quer dizer, então, que 25% de 200 corresponde a 50. Quer dizer, por exemplo, se tiver 200 reais e vai dar 25% desses 200 reais para alguém, você vai dar 50 reais, que corresponde aos 25% de 200. Letra F. 7,5% de 400. Então, é 7,5% do mesmo jeito. Vezes 400. Eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero. Aí vai sobrar 7,5 vezes 4. 7,5 vezes 4 é 30. Você pode utilizar aí, eu não recomendo, mas se você quiser, você pode utilizar a calculadora ou fazendo na mão. Eu prefiro fazer na mão, apesar de eu ter a minha calculadora aqui, já está antiga a minha calculadora, de eu ter ela aqui do lado. Eu penso assim, o estudante, quando está estudando, não deve usar calculadora porque ele tem que fazer conta. Eu, como já sei fazer a conta, ou seja, se eu precisar fazer a conta na mão, eu já sei fazer. Então eu posso me dar o luxo de utilizar a calculadora. Se você não sabe fazer a conta, seu dever é aprender a fazer. 7,5 vezes 4. Eu vou mostrar aqui, deste caso, como é que eu vou fazer aqui 7,5 vezes 4. 7,5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20, vão 2. 7 vezes 4, 28, com 1 é 2, 30. Como aqui tem uma casa depois da vírgula, né? Só aqui tem uma casa depois da vírgula, eu deixo uma casa depois da vírgula. Por isso que 7,5 vezes 4 dá 30. Portanto, 7,5% de 400 corresponde a 30. Letra G. 42% de 300. Então, 42% de 300. Então, é 42% vezes 300.
Vou cortar esse zero com esse zero com esse zero, vai sobrar 42 vezes 3. 42 vezes 3 dá 126. Né? Porque 3 vezes 2, 6, vai 1. 3 vezes 2, 6 vai 1, 4 vezes 3, 12, 126, isso mesmo. Vamos passar aqui para trás, fazer a letra H, vou fazer aqui atrás da folha. Letra H. A H que é 10% de 62,5. Então é 10%, esse porcento é dividir por 100, vezes 62,5. Vou cortar esse zero com esse zero. Eu não tenho mais zeros para cortar. Então fica 1 vezes 62,5 dá 62,5. Dividido por 10 vezes o 1 que está aqui embaixo. Né? Todos eles têm 1 aqui embaixo. Ó. Quando eu faço a conta tem 1 aqui embaixo. Só que como eu já cortei o zero, eu não preciso usar, porque vai ficar 1 vezes 1 dá 1, não precisa. Nesse caso aqui, sobrou 10 aqui. Então eu não posso deixar de fazer a multiplicação. Então eu cortei esse zero com esse zero. Ficou 1 vezes 62,5, 62,5. 10 vezes 1, 10. Dividir o número por 10, o número que tem vírgula, né, é andar com a vírgula dele uma casa para a direita, para a esquerda, né, para a esquerda para cá. Então, 62,5 dividido por 10 dá 6,25. Então, 10% de 62,5, 6,25. Não se esqueça, ó, dividir por 10 e andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Se fosse dividir por 100, 2 casas para a esquerda. Dividir por 1000, 3 casas para a esquerda. Multiplicar por 10, uma casa para a direita. Multiplicar por 100, 2 casas para a direita. Multiplicar por 1000, 3 casas para a direita. Então, quando você está dividindo por 10, por 100, por 1000, as casas são para a esquerda. Quando você está multiplicando por 10, por 100, por 1000, as casas da vírgula são para a direita. FGH I 0,1% de 350. É o que está na letra I. É 0,1%, então 0,1 por 100 vezes 350. Vou cortar esse zero com esse zero. Não posso cortar mais zeros. Ó, esse zero eu não posso cortar. Eu só posso cortar os zeros do fim. Né? E desde que o número não tenha vírgula também. Então jamais poderia cortar zero. Por exemplo, se tivesse um zero aqui, eu não poderia cortar esse zero com esse zero aqui nunca. Né? O número que tem vírgula com zero aqui é a mesma coisa que não tivesse. Então vai ficar 0,1 vezes 35 vai dar 3,5. Dividido por 10 vezes 1 dá 10. E 3,5 dividido por 10, mais uma vez, é uma casa com a vírgula para a esquerda, dá 0,35. Então 0,1% de 350 é 0,35. Quer dizer, se eu tenho 350 reais e preciso e ganho lá de juros, né, 0,1%, eu vou ganhar 35 centavos sobre esse valor aqui. Né? FGHI, e tem a última dessa sequência, número 1, letra J, que é 0,5% de 6.000. Então é 0,5% de 6.000. Né? Como é que fica aqui? Vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Agora sobrou 1, já não precisa mais, né? Meio vezes 60, bom, toda vez que você multiplica um número por meio, é a mesma coisa que você dividir esse número por 2. Então, meio vezes 60 é 30. E 1 vezes 1 dá 1 mesmo, 30. Quer dizer que 0,5% de 6.000 corresponde a 30. Esse aí foi o exercício número 1, que trata aí de porcentagens. O exercício número 2. O número 2 é o seguinte, olha. Eu vou colocar aqui para vocês lerem. Como eu não consigo aproximar aqui, eu não sei se vai dar para ler, então vocês acompanham no papel, mas eu só vou colocar aqui para eu fazer a leitura. Em uma pesquisa com 120 pessoas, descobriu-se que 40% dos entrevistados são cruzeirenses, 30% torcem para o Atlético, 20% torcem para o América e 10% não gostam de futebol, que é o meu caso. Quantas pessoas torcem para cada time? Quantas pessoas não gostam de futebol? Bom, vamos organizar aqui, né, o raciocínio. Então, número 2. O exercício diz que foi feita uma pesquisa com 120 pessoas. Então tem um total de 120 pessoas. Então olha só como é que a gente esquematiza o raciocínio. 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, o que eles descobriram? Olha, 40% delas torcem para o Cruzeiro.
Então, vou colocar CR, que é Cruzeiro. Então, 40% são cruzeirenses. Está escrito isso, não é um problema. 30% torcem para o Atlético. Então, dessas 120, 30% são atleticanos. 20% torcem para o América. 20% torcem para o América. E 10% não gostam de futebol. Não gostam. A pergunta é: quantas pessoas torcem para cada time e quantas pessoas não gostam de futebol? Bom, se o total são 120 pessoas, observe que as porcentagens aqui somam 100. Ó, 40 com 30, 70 com 20, 90 com 10, 100. Então está todo mundo incluído aqui, porque os 100% das pessoas correspondem a 120. Dessas 120, 40% dessas pessoas não, são cruzeirenses. Quer dizer, para descobrir o número de pessoas que são cruzeirenses, eu tenho que calcular então 40% de 120. Para descobrir quantos são atleticanos, eu tenho que calcular 30% de 120. Para descobrir quantas pessoas são americanas, torcem para a América, né? Eu tenho que calcular 20% de 120. E para descobrir quantas pessoas não gostam de futebol, ou eu calculo 10% de 120, ou eu somo a quantidade de pessoas que gostam de algum time e subtraio de 120, porque o que vai sobrar são as pessoas que não gostam, né? Mas aqui então eu posso calcular 10% de 120. Bom, vamos fazer todos os cálculos aqui embaixo. E aí daqui a pouco a gente diz então quantas pessoas torcem para cada grupo. Primeiro então, 40% de 120. Então isso é 40% de 120. Bom, eu vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero para dar 4 vezes 12 dá 48. Então você tem 48 cruzeirenses. E 40% de 120 é 48. 30% de 120 é 30% vezes 120. Eu vou cortar esse zero com esse zero e esse com esse vai sobrar 3 vezes 12, 36. 36, portanto, são atleticanos. 20% de 120, que são as pessoas que são americanas. É 20% vezes 120. Corta esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. 2 vezes 12, 24. Então, 24 são americanos. Para descobrir quantas pessoas não gostam, eu posso somar então 48, 36 e 24 e fazer essa soma menos 120. 120 menos essa soma. O que vai sobrar são 10% de 120. Então é 10 por 100 de 120. Corta esse com esse com esse. Sobra 1 vezes 12, 12. Então 12 pessoas não gostam de futebol. Se você somar, isso aqui dá exatamente o total, que são 100%, né? Que são as 120 pessoas aí. Então, vamos ver se a gente responde o exercício. Quantas pessoas torcem para cada time? Está aqui a quantidade de pessoas que torcem para cada time, né? Essas pessoas. E quantas pessoas não gostam de futebol? Bom, tá aí, 12 pessoas não gostam de futebol. Exercício número 2. Vamos passar aqui o exercício número 3. 45 corresponde a 25% de que valor? Então, olha só a pergunta, número 3. 45 são quantos por cento? É isso mesmo? São 25% de que valor? Então eu quero saber qual o valor que 25% dele dá 45. Esse valor aqui, normalmente quando eu não tenho, eu chamo de x. X é só uma forma genérica, eu poderia chamar de qualquer outra letra que eu quisesse. Então existe um valor x, que 25% dele dá 45. Então o que eu estou fazendo? Eu já tenho a resposta. Então, nesses outros exercícios, eu pedia quanto que são lá, por exemplo, 30% de 100, ou 30% de 150.
E aí eu descobri o número. Agora ele já está me dando o resultado, a porcentagem, e querendo saber o número que 25% dele dá 45%. Ou seja, existe um número que se eu calcular 25% dele dá 45%. Que número é esse? Então, esse número vezes 25%, né, dá 45%. Isso aqui então vai ser 25x sobre 100, que dá 45%. Né? O que eu posso fazer aqui? Multiplicar cruzado, porque aqui vale o teorema de Tales, né? Que tem 25x vezes 1 dá 25. 25x é igual a 45 vezes 100 dá 4.500. Portanto, x é igual a 4.500 dividido por 25. E se você fizer essa conta aí, vai dar 180. É 4.500 por 25. Né? Quer dizer, então, que se eu calcular 25% de 180, tem que dar 45, olha só. 25% de que número dá 45? 25% de 180, vamos conferir. Ó. 25% vezes 180. Isso aqui tem que dar 45. Eu vou cortar esse zero com esse zero. Vou fazer agora 25 vezes 18. Né? 25 vezes 8 dá 450. Dividido por 10 vezes 1 dá 10. Cortando esse zero com esse zero vai dar 45. Então, 45 são 25% de que valor? De 180. Porque 25% de 180 dá 45. Está aqui a resposta. Né? Então, 180 é a resposta. Se eu tirar 25% do 180, dá 45. Esse foi o exercício número 3. Exercício número 4. 36 corresponde a quanto por cento de 720? Então, agora eu quero saber a porcentagem, né? Bom, sendo assim, 36 corresponde a quanto, ou quantos, né? Por cento de 720? Então, por exemplo, se fosse um caso assim, eu tenho 720 reais, aí eu vou te dar 36. Quantos por cento do meu dinheiro eu te dei? Dado que eu te dei 36 reais, ou seja, o 36 é quanto por cento disso aqui? Bom, quanto por cento a gente não sabe, vai ser o quê? Vai ser x%. Né? Então, x% de 720 tem que dar 36. A gente vai resolver essa equação aí. Ou seja, quantos por cento de 720? O de 720 é vezes 720 tem que dar 36. É 720x sobre 100 igual a 36. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui que eu posso cortar. Né? E vai ficar então multiplicando cruzado aqui. 72x igual a 10 vezes 36 dá 3.600. Então, x é igual a 3.600 dividido por 72. 3.600. Eu fiz uma conta aqui, na realidade, não é 3.600, 360. Onde que eu tirei 3.600 aqui? Eu estou maluco. 36 por 72. Isso não dá mais que 100%. Porque eu fiz 100 vezes 36, na verdade não é 100 vezes 36, é 10 vezes 36. 10 vezes 36, 360. Aí fica 360 por 72. Realizando essa conta aqui, deixa eu ver aqui, 360 por 72 dá 5. Porque 5 vezes 2, 10. 35 mais 1, 36. 5%. Portanto, 36 são 5% de 720. Ou seja, se eu calcular 5% de 720, dá 36, olha só. 5% de 720 tem que dar 36. Então vamos lá, só para tirar a prova. 5% vezes 720, isso aqui tem que dar 36. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. 5 vezes 72 dá 360. E 10 que sobrou aqui vezes o 1 que está aqui embaixo dá 10. Corta esse zero com esse zero, 36. Então, 36 corresponde a quanto por cento de 720? Corresponde a 5%.
Quer dizer, então, que se eu tenho R$720 e te dei 36, significa que eu te dei 5% de quanto eu tenho, porque 5% de 720 corresponde a 36. Exercício número 4. Exercício número 5. O exercício número 5 diz o seguinte. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custa R$60, quanto Maria pagou? Bom, ela comprou à vista e aí ganhou 5% de desconto, quer dizer que o valor ficou menor que 60. Então eu vou calcular 5% de 60 e depois eu tenho que diminuir esse valor do preço do vestido, porque se é desconto, desconto é aquilo que a gente diminui, né? Então eu vou ter que calcular primeiro, então, 5% de 60, porque ela vai receber 5% de desconto sobre o preço do vestido. Então, 5% de 60 é essa conta aqui que nós vamos fazer. Ó. Corta esse 0 com esse 0. 6 vezes 5 dá 30. E 10 vezes o 1 que está aqui embaixo dá 10. 30 dividido por 10 dá 3. Quer dizer que ela recebeu R$3 de desconto. Se o preço do vestido tem esse desconto, né, se ela pagar à vista, o preço do vestido vai ser 60 menos o desconto. Esse desconto aqui corresponde a 5%. Esses R$3 corresponde aos 5% de desconto que ela tem. Portanto, ela vai pagar pelo vestido R$57. Né? Eu não sei se é um grande desconto, deve ser um grande desconto. Né? Então, 5% de desconto sobre 60, você calcula então 5% de 60, que dá 3. E aí, se é desconto, você vai lá, te pega os 60 e desconta os 3 dela, ela paga 57. Está aí resolvido, de forma bem simples, o exercício número 6. Número 6 não, número 5. Número 6 nós vamos fazer agora. Né? Vou fazer o número 6 nessa folha mesmo aqui atrás. Ó. Vou fazer aqui o número 6. Número 6, seguinte. João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a R$1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Bom, tem aqui o salário do João. O salário do João eu não sei. Se eu não sei, eu vou chamar o salário de João de X. Então o João ganha X hoje e ele recebeu um aumento, portanto o aumento é mais, de 10% sobre o salário. Então ele ganhou mais 10% de X. E aí quando ele ganhava o salário dele, mais os 10% de aumento, ele passou a ganhar R$1.320. É o que o exercício falou. João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a R$1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Bom, então o salário do João mais é o aumento, né? De 10% do salário tem que dar 1.320. Bom, então vai ser X mais... Quanto que é 10% de X? É 10% vezes X. Igual a 1.320. É essa conta aqui que nós vamos ter que fazer. Né? Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui. X mais 10, vamos já arrumar aqui, ó, mais 10 vezes X é 10X sobre 100 igual a 1.320. Tendo fração ali, MMC, dos dois lados. Aqui tem 1, aqui tem 1. MMC é 100. 100 dividido por 1 dá 100 vezes X, 100X. Mais 100 por 100 dá 1 vezes 10 dá 10X. É igual a 100 dividido por 1 dá 100 vezes 1.320. É o 1.320 com mais 2 zeros. E aí eu corto 100 agora, porque se vai para os dois lados não preciso mais dele. 100x mais 10x dá 110x. Que é igual a esse número aqui, que é 132.000. Portanto, o x, que é o salário do João, é igual a 132.000 dividido por 110, que é o salário dele antes do aumento. Eu vou cortar esse zero com esse zero e vou fazer, que vai sobrar aqui, ó, vai sobrar 13.200 por 11. 13.200 por 11, vamos fazer aqui, ó.
13 por 11 dá 1, sobra 2. Desce o 2. 22 por 11 dá 2. 2 vezes 11, 22 por 22, nada. Sobrou 2 zeros aqui, traz para cá. Ó. Quer dizer que isso aqui dá 1.200. R$ 1.200. Então, o João ganhava R$ 1.200. Teve um aumento de 10% e passou a ganhar a 1.320. Quer ver? Ó? R$ 1.200 mais 10% desse R$ 1.200 aqui. Ó. Dá quanto? Bom, quanto que é 10% de 1.200? Ó, 10% de 1.200. É 10 por 100 vezes 1.200. Vou cortar esses 2 zeros aqui com esses 2 zeros aqui. Vai sobrar 10 vezes 12. 10 vezes 12 dá 120. Quer dizer, então, que vai ser 1.200 mais 10% de 1.200 é 120. E se você somar 1.200 com 120, que é o aumento que ele recebeu, dá os 1.320 que ele passou a ganhar. Então tá certinho. Ele ganhava R$ 1.200, teve um aumento de 10% e passou a ganhar 1.320. Então é só montar a equação do jeito que ele falou. O salário dele mais os 10% de aumento, 10% a gente calcula assim, dá 1.320. Resolve a equação e você descobre o salário dele aqui, que era o valor de X. Né? Tá aí a resolução do exercício número 6. E para finalizar esta sequência, essa primeira parte, vamos fazer o exercício número 7. O número 7 diz o seguinte. Um artista foi contratado para uma festa em uma cidade. Você é o tesoureiro e, portanto, responsável pela emissão dos recibos e fechamento do caixa. O valor cobrado pelo artista foi de R$ 16.000. Somando-se os impostos, o percentual a ser descontado totalizou 35%. Quer dizer, eu vou ter que descontar os 35% dos R$ 16.000, porque tem que pagar o imposto. O imposto é descontado aí do cachê do cara. Né? Com essas informações, responda. Qual é o valor que deve ser declarado no recibo? Essa foi a pergunta da letra A. Parece que tem uma letra B, né? Que é qual o valor que ele recebeu efetivamente. Né? Eu acho que tem... Mandou só uma pergunta aqui. Qual é o valor que deve ser declarado no recibo? Bom, vamos lá. Vamos descobrir qual é o valor que deve ser. Bom, R$ 16.000 era o cachê. De imposto vão ser descontados 35%. Bom, então eu vou ter que calcular aqui 35% de imposto. Sobre esses 16.000. Então eu vou ter que calcular 35% de 16.000. Vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Vai sobrar 35 vezes 160. 35 vezes 160 dá, eu acho, 5.600. Vamos fazer aqui, ó. 160 vezes 35. 0. 6 vezes 5, 30, 1, 3. 1 vezes 5, 5, 3, 8. 0. 18 vai 1. 1. Aqui dá 3 com mais um 4. E agora soma, né? 0, 0, 8, 8, 16 vai 1, 5.600. Então, 5.600 corresponde a 35% de 16.000. Quer dizer que isso aqui vai ser descontado. Né? Bom, o recibo é o 16.000 menos 5.600. Então, no recibo, que ele vai receber o cachê descontado dos impostos, vai ser R$16.000 menos 5.600. 16.000 menos 5.600 dá 10.400. Então, 10.400 é quanto o cara vai receber depois do desconto do imposto. Então, o valor do imposto é 5.600, 10.400 é o valor que vai ser colocado aí no recibo. Né? Você poderia pensar o seguinte também. Se ele cobrou R$16.000 de cachê e 35 é imposto, quer dizer que ele não vai receber isso aqui. Ele vai receber o quê? Ele receberá 65% de 16.000. Porque aí eu pego 100%, que é o cachê dele, tiro 35%, vai sobrar o quê? 65%. Se eu calcular 65% de 16.000, já dá direto para mim quanto que ele recebe. 10.400. Dá uma olhada nessa conta aí, fica aí de exercício para vocês. Ó. Faz esse exercício para ver se dá o mesmo resultado. Garanto para vocês que dá. Só vai dar se a conta estiver errada.